Boa tarde, povo abençoado do Senhor. Boa tarde a todos vocês que estão aí do outro lado me assistindo. Aqui estou, mais uma tarde abençoada, mais uma tarde que Deus me trouxe aqui para trazer uma palavra em seu coração. E tenha certeza que Deus vai ministrar muito em nosso coração nessa tarde. Amém? E você, meu irmão, você, minha irmã, que está aí do outro lado, assistindo, que vai assistir, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, abençoe esse final de semana abençoado, que seja um final de semana cheio da presença do Senhor, cheio da presença do Pai na sua vida. Amém? E vamos aqui, fazer uma transmissão ao vivo e que Deus continue falando, nos enchendo da presença dEle, nos enchendo da palavra dEle. Amém? Eu convido os meus irmãos a abrirem a tua Bíblia comigo no livro de Provérbios. O capítulo é o 3, o versículo é o 5 e o 6. Capítulo 3, versículos 5 e 6, que diz assim: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te escribes no teu próprio entendimento. Então hoje nós vamos aprender aqui com o Senhor a não nos apoiar no nosso próprio entendimento, a não nos apoiar no que nós entendemos assim, vamos dizer assim, como humanos, como seres humanos. O nosso entendimento não pode ser maior do que o entendimento que Deus traz para nós através da palavra dele. Então nós não podemos nos apoiar no nosso entendimento, porque não é para nós entendermos, é para nós cumprir, é para nós cumprir e fazer, a vontade do Pai, a vontade de Deus e entender o que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te escribes no teu próprio entendimento. Então hoje Ele vai nos ensinar a entender, a fazer tudo o que Ele quer que nós venhamos fazer do jeito dEle, para a honra dEle, para a glória dEle, e entender que o que Ele tem para as nossas vidas sempre será o melhor. Sempre Ele vai querer ver que nós venhamos vencer. Sempre Ele vai olhar para nós e vai querer ver em nós filhos vencedoras e vencedores em Cristo Jesus. Amém? Então hoje Ele nos trouxe aqui nessa tarde para abrir o nosso entendimento e entender o que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Abra a tua Bíblia comigo em Mateus capítulo 5, versículo é o 39. Mateus 5, 39. Ele tem muitas coisas a nos ensinar aqui nessa tarde. Ele tem algo a falar em nosso coração para que nós venhamos aprender e reter mais dele em nossas vidas. No livro de Mateus, capítulo 5, versículo 39, diz assim. Mateus 5, 39. Mateus 5, 39 diz assim: Eu, porém, vos digo que não resistai ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferecer-lhe também a outra. Então aqui Deus, o próprio Jesus está nos ensinando, que nós não devemos pagar o mal com mal, mas sim pagar o mal com bem, fazendo bem, E aos nossos olhos, o nosso entendimento humano, tem pessoas que acham difícil fazer o bem para aquela pessoa que só te deseja o mal, que só quer o mal para ela. Ela acha difícil no seu entendimento humano estender a mão para aquela pessoa que já derrubou ela tantas vezes. Então Deus está nos trazendo aqui nessa tarde para que nós venhamos entender, andar no entendimento que Ele nos revela através da palavra dEle. Então Ele está falando aqui, não fazer o mal, não pagar o mal com mal, mas antes fazer o bem. Aquela pessoa que te olha com maus olhos, aquela pessoa que te deseja o mal, aquela pessoa que até te fez o mal, trate ela bem, ore por ela, estenda as suas mãos.
É o que Jesus está nos ensinando aqui. E diz mais, vai além. Se qualquer que te bater na face direita, ofereça-lhe também a outra. Então vai ser difícil quando você estiver ali apanhando, quando pessoas se levantarem para ferir, para te magoar, para te chatear, você oferecer a outra face para essa pessoa. Mas é um entendimento que Deus nos traz aqui nessa tarde para entendermos que nós, como filhos de Deus, filhas de Deus, temos que estender a mão, oferecer a outra face, orar por aquela pessoa, desejar o bem para ela. Não é o que diz a palavra do Senhor aqui, mas nos olhos naturais de nós seres humanos, tem pessoas que vão agir na sua vontade, no seu querer, no seu entendimento. Eu não vou levar desaforo para casa não. Quem que essa pessoa está pensando que é? E vai lá, faz, acontece, e não é a vontade de Deus para as nossas vidas. Ele quer que nós venhamos entender e andar no entendimento que Ele tem para nos ensinar. E aqui, através da sua palavra, Ele está nos ensinando a dar a outra face, a desejar o bem, a estender a mão àquela pessoa que só se levanta para fazer o mal contra a sua vida, que te maldiz, que te fere, que te prejudica de alguma maneira. Deus está ensinando nessa tarde a você estender a mão para ela, fazer o bem para ela, desejar o bem para ela. Então esse é o entendimento que Deus nos traz aqui nessa tarde e nos faz entender que nunca nós, como filhos e filhas de Deus, devemos fazer o mal, pagar o mal com o mal, pagar com a mesma moeda. Então, no nosso entendimento humano, nós iríamos andar e fazer na carne. Mas quando Deus vem nos direcionando com entendimento na sua palavra, nós entendemos que temos que oferecer a outra face, que muitas vezes não será fácil, mas nós entendemos e estamos aqui para obedecer ao Senhor, a tudo que Ele fala em nosso coração. Nós temos que obedecer e colocar em prática. Por mais difícil que seja, é essa a vontade de Deus para as nossas vidas. Abra a tua Bíblia comigo também em Mateus capítulo 18, vamos ver aqui um outro exemplo que Jesus também vai nos ensinar, que não é no nosso entendimento, mas é no entendimento que Ele nos dá. Mateus 18, o versículo é o 21, 22. Mateus capítulo 18, 21, 22, o versículo. Acompanha comigo aí na tua Bíblia, abre a tua Bíblia, vamos acompanhar aqui comigo para nós entendermos, né, o que Deus quer falar em nosso coração nessa tarde. Mateus capítulo 18, 21, 22 diz assim. Mateus 18, 21, 22. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Jesus disse: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Então aqui Jesus ensina a Pedro. Pedro chega para Jesus e fala: Jesus, se o meu irmão, pecar contra mim, me maltratar, me maldizer, me ferir, me prejudicar, até quantas vezes? Até 7 vezes eu devo perdoar ele? Aí Jesus responde para ele além, até 70 vezes 7. Então, olha o ensinamento e o entendimento que Jesus traz para nós nessa tarde. Aos nossos olhos humanos, no nosso entendimento humano, tem situações que talvez tem pessoas que passam por situações que vai ser difícil ela liberar o perdão. Às vezes ela vai ter sofrido ali na sua própria pele, na sua própria carne. Ela vai ter ali o coração cheio de mágoa porque a pessoa ofendeu ela, prejudicou ela de alguma maneira e ela não libera o perdão. Então aqui a palavra do Senhor, o entendimento que o Senhor nos traz nessa tarde, que nós, como filhos de Deus, devemos perdoar não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7.
Então Deus te trouxe aqui nessa tarde para te ensinar a andar não no seu próprio entendimento, não na sua própria vontade, não no seu próprio querer, mas para que você venha aprender a andar no entendimento que Ele tem te trazido através da palavra dele. Ele quer te fazer com que você ande no entendimento que Ele traz para você quando você lê a Bíblia, quando você medita, quando você ouve uma palavra. Ele quer que você venha entender que o que Ele tem para você é melhor. Então Ele nos ensina a entender que devemos perdoar aquele que nos ofende, aquele que nos fere, aquele que nos ataca, aqueles que nos machuca. Devemos perdoar 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Então libere perdão nessa tarde para aquela pessoa que te feriu, para aquela pessoa que te magoou. Se você foi a que magoou e feriu outras pessoas, reconheça, peça também perdão a essa pessoa. Ah, mas eu já pedi perdão para ela, ela não me perdoa. O que eu faço? Ore por ela para que ela venha liberar esse perdão. Você fez a sua parte, você se arrependeu, pediu perdão, mas a pessoa não libera o perdão. Ore por ela. E se alguém te ofendeu, te feriu, te maltratou, perdoe, porque o próprio Senhor Jesus falando para Pedro aqui, aqueles que pecarem, Pedro perguntou, aqueles que pecarem contra mim, eu devo perdoar. Aqueles que me machucarem, aqueles que me ofenderem, aqueles que me acusarem, eu devo perdoar. Aqueles que me ferirem na pele, eu devo perdoar. Sim, Jesus diz, perdoa não somente 7, mas 70 vezes 7. Aos nossos olhos humanos, às vezes vai ser difícil liberar perdão, às vezes vai ser difícil você liberar aquela pessoa, mas no entendimento que Jesus nos trouxe aqui nessa tarde, nós devemos liberar o perdão. Porque quando nós liberamos o perdão, nós liberamos aquela pessoa, nós fazemos com que aquela pessoa comece a andar. E se ela não me perdoar, ore para com que ela venha te perdoar. Por quê? Se ela te perdoar, os caminhos dela vão ser também caminhos novos, vão ser caminhos que ela vai começar ali a andar em novidade de vida. Você vai estar, essa pessoa vai estar desprendida de você pelo fato de você a perdoar. Amém? Então, nós hoje estamos aqui aprendendo a não andar no nosso próprio entendimento, mas andar no entendimento no que Deus nos faz entender através da sua palavra. Então Ele já disse aqui no nosso coração, Ele falando com Pedro, né? No livro de Mateus, capítulo 18, o versículo é o 21, diz assim, olha o que ele disse. Pedro perguntou. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes poderá meu irmão, pecará, meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei até 7? Aí Jesus responde para ele e diz assim, Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então, o entendimento que Jesus trouxe ali a Pedro, que perdoar será bem mais melhor para a caminhada dele ali, do que ele guardar no seu coração o que, porventura, o seu irmão possa fazer contra a vida dele. Talvez você chegou até aqui, né? E não libera perdão, não abre o seu coração. Fala com Deus nessa tarde, Pai, me ensina a perdoar com facilidade, porque o Senhor está me trazendo esse entendimento aqui nessa tarde através da sua palavra, que eu devo perdoar 70 vezes 7. Às vezes vai ser difícil você liberar o perdão, às vezes vai ser difícil você, né, pedir perdão para determinada pessoa, mas o Senhor te trouxe aqui nessa tarde para te ensinar a andar não no seu entendimento, mas andar no entendimento que Ele tem te ensinado, que Ele tem abrido a sua mente para que você venha entender o que Ele tem para a sua vida, que é sempre melhor entendermos e andarmos no entendimento dEle. Amém? E abra a tua Bíblia comigo, nós vamos ver um pouquinho mais, né? Aqui em Mateus mesmo,
Mateus 6, 14, o capítulo é o 14, o versículo... Mateus, o capítulo é o 6 e o versículo 14 e 15. Mateus 6, 14 e 15. Mateus 6, 14 e 15. Vamos ver aqui o que diz a palavra do Senhor. Olha o que Jesus diz. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Então, olha a seriedade de não liberar o perdão. Olha a seriedade, porque se você não liberar o perdão, se você é aquela pessoa que perdoa só de lábios, o Senhor Jesus não vai poder te perdoar os seus pecados. O Senhor Jesus não vai poder perdoar as suas ofensas. Se você não abrir o seu coração para perdoar, não somente de lábios, mas perdoar de todo o seu coração. Jesus, ele sabe porque trouxe você até aqui nessa tarde. Você aí mesmo que vai ver esse vídeo, você que está vendo, Jesus, ele sabe. Ele te conhece, ele nos conhece. Então, ele quer que nós venhamos aprender a andar não no nosso entendimento humano. Talvez aquela pessoa te feriu muito, talvez aquela pessoa te machucou muito e você hoje acha que não deve liberar o perdão. Mas se você quer que o seu caminho se destrave, que você venha começar a andar caminhos novos que Jesus quer que você ande, libere perdão. Se você errou com aquela pessoa, peça perdão também, que Jesus, ele vai te recompensar. Jesus, ele vai te fazer andar novos caminhos. Amém? Só de você pedir perdão, só de você perdoar, Deus já vai agir em seu favor. Amém? Então, ele te trouxe aqui nessa tarde para te ensinar a andar no entendimento dele e não no seu. Ande sempre no que ele tem te falado através da palavra dele. Ande sempre no que ele tem te feito entender através da palavra dele. Nunca ande no que você entende, no que você pensa que é bom. Porque Deus, ele sabe sempre o que é melhor para nós. E é melhor nós andarmos na direção dele, na palavra dele, no que ele tem nos ensinado, no entendimento que ele tem nos dado. Amém? Então confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no teu próprio entendimento. Aprenda a entender o que ele tem para a sua vida, que está aqui através da tua palavra. Não ande no seu próprio entendimento, não faça a sua própria vontade, mas cumpra a vontade de Deus na sua vida. Amém? Essa é a palavra que ele colocou no meu coração. Vamos fazer aqui uma pequena oração. Que Deus venha abençoar você, venha abrir os seus olhos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus amado e precioso Pai, te agradeço por cada vida que o Senhor trouxe aqui e ainda irá trazer, meu Pai. Pai, hoje o Senhor nos trouxe uma revelação através da tua palavra sobre abrirmos o nosso entendimento aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Pai. Pai, às vezes nós queremos andar no nosso próprio entendimento, do nosso próprio jeito, mas o Senhor conhece o nosso coração e o Senhor, meu Pai, nos ensina todos os dias através da tua palavra como nós devemos andar no entendimento que o Senhor tem revelado em nosso coração. Às vezes vai ser difícil, meu Pai, para essa pessoa liberar o perdão, pedir o perdão, mas o Senhor nos fez entender aqui através da tua palavra que devemos perdoar 70 vezes 7, que devemos, meu Pai, também ali oferecer a outra face. Pai, que o Senhor nos ensine a cada dia
andar no entendimento do Senhor, no entendimento que o Senhor nos traz através da Tua palavra. E não nos deixe, Pai, caminhar no nosso próprio entendimento. Não nos deixe, meu Pai, fazer as nossas vontades, mas que antes nós venhamos fazer a vontade do Senhor para as nossas vidas. Pai, eu agradeço por cada vida que vai ver esse vídeo e eu peço, Senhor, dê a cada um deles um final de semana abençoado. Abençoe a sua casa, abençoe a sua família, que esse final de semana seja um final de semana de bênçãos sobre a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, sobre a vida de todos que vão ver esse vídeo, Pai. Abençoe em o nome do Senhor Jesus. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Fica aí com essa palavra e se você quiser meditar mais, para Deus falar mais no seu coração, medite, que eu tenha certeza que Ele vai falar mais em seu coração, amém? E fique na paz, que Deus abençoe, até segunda-feira, se Deus permitir, ou até o dia que Ele colocar outra palavra em meu coração, que eu estarei aqui ministrando sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a sua família, amém? E se você tem insistido, se você tem se você está sendo alimentado, se vocês têm recebido essas palavras através a palavra do Senhor, né? Através desses vídeos, compartilhe, manda para aquela pessoa que você acha que precisa de ouvir essa mensagem, manda para aquela pessoa, né, que Deus colocar no teu coração, e vamos aqui evangelizar, falar do amor de Cristo, falar do que Ele tem para as nossas vidas. E hoje o que Ele trouxe no nosso coração foi: não andemos no nosso próprio entendimento, mas que nós venhamos andar no entendimento que Ele tem revelado em nosso coração através da Tua palavra. Amém? Que Deus abençoe. Fica aí com uma sexta-feira, um final de sexta-feira abençoado. Que o Senhor Jesus abençoe o seu final de semana e até mais em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.